Bora falar de coração? Hoje nós iremos trabalhar o sistema circulatório fechado, duplo e completo, o nosso sistema circulatório. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Sinto-me muito honrada em tê-lo por aqui e vamos trabalhar. Bom, se eu vou falar de um sistema, todo sistema é formado de quê? Órgãos, e os órgãos formados por tecidos, e os tecidos formados por tipos celulares específicos. Então, se eu vou falar do sistema circulatório, quais são os órgãos que o compõem? Nós precisamos pensar no coração, veias, vênulas, artérias e arteríolas. Além disso, eu vou precisar lembrar-lhes que no interior desses capilares nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo. Então, eu vou precisar aqui trabalhar a composição do sangue também. Antes de nós trabalharmos órgão a órgão e trabalharmos aqui a fisiologia do nosso sistema circulatório ou da circulação, eu gostaria aqui de colocar em evidência uma das principais importâncias desse sistema circulatório. Eu preciso pensar nisso. Érica, qual que é a importância do sistema circulatório que nós não podemos esquecer? Embora tenha outras funções, a principal função é transportar substâncias úteis para o interior da nossa célula, porque a absorção de nutrientes, por exemplo, no nosso intestino delgado acontece, é o sistema circulatório que faz essa absorção, conduz os nutrientes até o interior da nossa célula. Os nutrientes chegam até o interior da nossa célula, são metabolizados, sobrou um resíduo, quem transporta esse resíduo até o nosso rim para ser eliminado por meio da urina também é o nosso sistema circulatório, produz hormônios na hipófise, na tireoide, paratireoide. Quem leva esses hormônios para todos os órgãos ou células-alvo do meu corpo é o meu sistema circulatório. Além do transporte, eu preciso lembrar que o nosso sistema circulatório também, em função dos tipos celulares existentes no interior dos nossos capilares, lá no meu tecido sanguíneo, o sangue vai ter função de defesa, né? O sistema circulatório junto ao tecido sanguíneo com função de defesa. Eu quero falar com vocês a respeito disso, de coagulação sanguínea. Então, vamos lá então pensar o seguinte. É importante, além de saber que o sangue transporta, que o sistema circulatório transporta substâncias pelo nosso corpo, eu quero compreender um pouco com vocês o tecido sanguíneo, a composição do tecido sanguíneo, porque o que flui dentro dos capilares, o que circula nesse sistema é o sangue. E o sangue, ele é o quê? O sangue é um tecido conjuntivo formado por uma parte líquida chamada de plasma, que 90% é feito de água e a outra parte é feito de substâncias que estão sendo transportados, e a parte dos elementos figurados, a parte sólida que compõe o nosso sangue. Nós temos então as células, especialmente as hemácias, leucócitos e plaquetas. Quando nós pensamos em hemácias, são os glóbulos vermelhos, também conhecidos como eritrócitos. Estes são os glóbulos vermelhos, essas são as células que garantem o transporte de oxigênio para o interior da nossa célula. As hemácias possuem no seu interior uma proteína, a hemoglobina, com o grupo M lá do ferro, que vai transportar o oxigênio para o interior da nossa célula. Além disso, nós temos os leucócitos, nós temos os glóbulos brancos. Dentre os glóbulos brancos, os que mais se destacam são os macrófagos, que fazem a fagocitose, exercem ali, fazem englobamento de partículas sólidas para serem digeridas no seu interior, na tentativa de defesa. Temos também os linfócitos B e linfócitos T, que atuam diretamente na formação de anticorpos diante de um antígeno, portanto, atuam na defesa do nosso organismo. E nós temos também as plaquetas, que são aqueles fragmentos celulares que realizam a coagulação sanguínea junto às proteínas, fibrina, enfim. Além de sabermos essas funções aqui dos tipos celulares, hemácias, leucócitos e plaquetas que compõem o nosso sangue, eu preciso sempre lembrar
para que o meu sangue, para que o meu sistema circulatório transporte as substâncias pelo meu corpo, eu preciso ter um bombeamento adequado desse sangue. Então, eu vou começar pelo coração. Nós vamos detalhar a estrutura do coração e trabalhar essa circulação acontecendo no nosso corpo. Eu queria que vocês anotassem ou fizessem algumas observações que vai te fazer entender melhor como é que se dá esse sistema, o funcionamento desse sistema circulatório fechado, duplo e completo. Veja, primeiro, anota aí, o nosso coração, ele é tetracavitário, formado por duas câmaras superiores, que nós vamos chamar de átrio. Então, nós teremos átrio direito, átrio esquerdo. Nós temos as inferiores, que são os ventrículos. Então, nós temos ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar, toda vez que você estiver analisando o sistema circulatório, você vai precisar colocá-lo em posição anatômica, porque senão a imagem vai ficar invertida para você e você vai precisar saber qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo. Até porque eu vou te sugerir traçar uma linha imaginária no meio desse coração. Por que que eu vou precisar que você faça isso? Anota aí. Do lado direito do coração só vai passar sangue venoso, do lado esquerdo do coração só vai passar sangue arterial. Lembrando que o sangue venoso é aquele sangue sem oxigênio e o sangue arterial é o sangue com oxigênio. Outra coisa que eu quero que você anote. O sangue, ele vai sair do coração sempre dos ventrículos por meio de artérias e com alta pressão. Vou repetir. O sangue, ele vai sair do coração sempre dos ventrículos por meio de artérias e com alta pressão. Do lado direito, ele vai sair pela artéria pulmonar. Do lado esquerdo, ele vai sair por meio da artéria aorta. O sangue, anota aí também, o sangue entra no coração sempre por meio de veias e sempre chega aos átrios. Vou repetir, o sangue vai chegar ao coração sempre aos átrios, tá? E por meio de veias. Do lado direito, vai chegar por meio da veia cava superior e veia cava inferior. Do lado esquerdo, o sangue está vindo dos pulmões, vai chegar então por meio de veias pulmonares. Dito isso, anotado isso, eu preciso começar a destrinchar o sistema circulatório fechado, duplo e completo com vocês. Veja, quando eu falo que o meu sistema circulatório é fechado, isso quer dizer o que, Érica? Que o sangue sai do coração por meio de capilares sanguíneos e retorna a ele sem que haja interrupção desses capilares. Aqui, ó, o sistema circulatório, ele é fechado. Ele é também um sistema circulatório fechado duplo. Quando eu falo que ele é duplo, pelo nosso coração passa dois tipos de sangue. Do lado direito, o sangue venoso, do lado esquerdo, o sangue arterial. E a nossa circulação, ela é dupla. Nós temos a circulação pequena, que é pulmonar, em que o sangue vai sair do coração, ir até o pulmão oxigenar-se, voltar ao coração e depois o coração bombeia de novo o sangue, que vai levar oxigênio e nutrientes a todo o nosso corpo e ele retorna novamente ao coração. Então, nosso sistema circulatório, nós temos a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, ela é pulmonar, coração, pulmão, coração, e a grande circulação, ela é sistêmica, é coração, corpo inteiro e o sangue retorna ao coração. Sistema circulatório fechado, duplo e completo. Ele é completo por quê, Érica? Porque nós possuímos septos no nosso coração que divide totalmente o lado direito do lado esquerdo, impedindo que haja mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, é um sistema circulatório fechado, duplo e completo. Tudo bem até aqui? Fez as anotações? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com vocês. Vamos imaginar, o sangue está vindo da minha perna direita e ele está subindo.
tá subindo para vir ao coração. Tá chegando aqui ao coração por meio de quem? Por meio de uma veia, tá do lado direito. O sangue tá com ou sem oxigênio? Sem oxigênio. E ele vai chegar ao coração. Então, ele vai chegar por meio dessa veia aqui, a veia cava inferior. E ele tá chegando onde, Érica? Ele tá chegando no átrio direito. Veja, chegou no átrio direito. Do átrio direito, ele não vai ficar lá de enfeite, ele vai passar para o ventrículo direito por meio de uma válvula, a válvula tricúspide. Passou do átrio direito para o ventrículo direito, lá no ventrículo direito eu tenho uma artéria. Que artéria, Érica? Uma artéria pulmonar. Por que que o sangue vai ter que ir para o pulmão? Porque ele é venoso, ele precisa oxigenar-se, tornar-se arterial. Então agora, o sangue no ventrículo direito, ele vai, quando o meu coração bombeia, na sístole, o sangue então vai sair por meio da artéria pulmonar do ventrículo direito e vai ser levado ao pulmão. No pulmão vai acontecer a troca gasosa, que nós chamamos de hematose. Nessa troca gasosa, entra oxigênio para as hemácias, sai CO2. Resultante aqui, né, dessa hematose, nós temos então, o sangue deixa de ser venoso e torna-se arterial. E ele vai retornar ao coração. Ele está vindo agora para o coração por meio de artérias ou de veias? De veias. Veias que saem dos pulmões, nós vamos chamar de veias pulmonares. Essas veias pulmonares trazem agora o sangue arterial, o sangue oxigenado ao átrio esquerdo. Quando o sangue arterial chega ao átrio esquerdo, ele vai passar por meio da veia da válvula bicúspide do átrio para o ventrículo esquerdo, e no ventrículo esquerdo nós temos essa grande artéria, a artéria aorta. Na sístole, o coração então contraiu de maneira involuntária e rítmica, o sangue vai então sair do ventrículo esquerdo por meio da artéria aorta e vai ser distribuído então para todo o meu corpo. Enquanto está deixando oxigênio no nosso corpo, ele vai capturando o CO2. O sangue vai deixar de ser arterial e voltar a ser venoso. Portanto, ele precisa vir de novo fazer o mesmo trajeto que outrora aconteceu. Então, o nosso sistema circulatório, ele é um sistema circulatório fechado, duplo e completo. Nós temos duas circulações, a circulação pulmonar, coração, pulmão, coração, coração, corpo inteiro, coração. Lembrando que o sangue entra sempre por meio de veias nos átrios e ele sai sempre por meio de artérias dos ventrículos. Do lado direito do coração só passa sangue venoso, do lado esquerdo do coração só passa sangue arterial. Além disso, eu preciso também que vocês pensem comigo o seguinte: nosso coração bombeia o sangue com mágica? Claro que não. Do lado direito do coração, em especial no átrio direito, no parte superior direita aqui do nosso átrio, nós temos um nó chamado de nó sinoatrial, que é o marca-passo do coração e que vai garantir que essas contrações rítmicas aconteçam. Então, destaquem aqui, por gentileza, o nosso marca-passo, o nó sinoatrial, que transfere a informação para o nó atrioventricular, que vocês estão visualizando aqui, e depois espalha essa informação por todo o nosso coração, garantindo então a contração. Érica, qual que vai ser a frequência cardíaca de um indivíduo em repouso? Eu preciso saber disso? Sim. Por que eu preciso destacar em repouso? Porque quanto mais você precisa de energia, mais você precisa de oxigênio, aumentou a demanda de oxigênio, você precisa acelerar os ritmos cardíacos, então preciso pensar nisso. Então, em repouso, nós temos uns batimentos por minuto em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Durante o sono, mais ou menos 35 a 50 BPM, e diante de uma atividade física intensa, você vai aumentar
a frequência cardíaca devido à sua demanda energética, à sua demanda de oxigênio para fazer a respiração celular. Preciso pensar nisso. E lembre-se, é muito comum nós pensarmos também na pressão do sangue. Quando o coração bombeia o sangue, nós estamos ali, a nossa artéria está recebendo a pressão do sangue diante dessa contração, diante dessa sístole. A pressão do sangue exercida na parede da artéria, comumente você faz a medida, você vai aferir. A média da população mundial é 12/8, 120/80 unidades lá de mercúrio. Queria chamar a atenção aí de vocês em relação à nomenclatura utilizada na contração e no relaxamento do coração. Quando nós temos o coração contraindo, trata-se da sístole, o sangue sai do coração. Quando o nosso coração relaxa, é a diástole e o sangue entra no nosso coração. Contraiu, sístole, o sangue saiu. O sangue vai entrar, o coração está relaxado, diástole. Tudo bem? Então, nós vamos precisar lembrar dessa parte básica do sistema circulatório e ainda eu queria aqui deixar algumas observações para vocês. É muito comum nós pensarmos também quais são as principais doenças que afetam o nosso sistema circulatório. Nós temos, por exemplo, que ter um cuidado com a pressão arterial alta. Érica, por quê? Pressão alta pode ser uma manifestação clínica de um outro problema cardíaco que você tem. Por exemplo, obstrução facial das artérias, por exemplo, as coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso coração. Se você tiver com obstrução parcial, formando ali placas de ateroma, você está com aterosclerose, está diminuindo o calibre da artéria e, portanto, o fluxo sanguíneo ele vai ficar com uma pressão mais elevada e isso pode aparecer para você. Você está com pressão alta, é uma manifestação clínica que pode levar a um cardiologista, pedir para você avaliar o perfil lipídico para verificar como é que está a sua situação, né? Se tiver com placa de ateroma, se tiver com aterosclerose, é necessário fazer o procedimento, na maioria das vezes, do cateterismo, porque o risco aí é de infarto, obstrução parcial ou total das artérias coronárias, é necessário ter muito cuidado. Érica, qual que é a diferença do infarto fulminante para um infarto parcial, para um infarto não letal? É possível que você tenha obstrução das coronárias numa parte muito específica, na parte mais baixa, numa parte em que a artéria não está tão ramificada. E aí só parte do tecido do miocárdio é que vai ser degradada. Aí nesse caso é um infarto parcial. O infarto total fulminante normalmente acontece quando você tem uma artéria obstruída que ela é bastante ramificada. Então, uma boa parte do seu tecido miocárdio vai deixar de receber sangue, portanto, vai deixar de ser oxigenado e de receber nutrientes. Além do infarto, é preciso também dar destaque aos AVCs ou AVEs, acidente vascular encefálico, e ainda, gente, nós temos outras doenças que afetam o nosso sistema circulatório, por exemplo, a doença de Chagas, em que o trypanosoma cruzi afeta o nosso miocárdio. E por que eu estou dando evidência, ou colocando em foco isso aqui? Porque o nosso tecido muscular estriado cardíaco, ele não se regenera. Então, se lesionado, nós vamos ter problema aí para o resto da vida. Eu queria então finalizar a aula de hoje só lembrando a vocês quais são os principais órgãos que compõem o sistema circulatório e quais são as principais funções desse sistema. Então nós temos quem? Coração, veias, vênulas, artérias e arteríolas. Nós temos que lembrar que o sangue ou o sistema circulatório transporta as substâncias por meio do sangue, que é formado de uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida,
formado dos elementos figurados hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias, lembrar do transporte de oxigênio, plaquetas, coagulação sanguínea, e os glóbulos brancos têm função de defesa, ou fagocitando, ou ou produzindo anticorpos diante de um antígeno. Além disso, eu gostaria que você sempre se lembrasse: do lado direito do coração só passa sangue venoso, do lado esquerdo do coração só passa sangue arterial. Do lado direito do coração passa sangue venoso, e venoso é sangue sem oxigênio. O sangue arterial que passa do lado esquerdo é com oxigênio. Tudo bem? O sangue sai do coração sempre por meio de artérias e sai dos ventrículos. Do lado direito, artéria pulmonar, do lado esquerdo, artéria aorta. O sangue entra no coração por meio de veias e entra sempre nos átrios. Do lado direito, veias pulmonares, do lado esquerdo, veia cava superior e veia cava inferior. Tudo bem até aqui? Eu espero ter contribuído com o seu processo de ensino-aprendizagem e eu gosto sempre de terminar as aulas dizendo para vocês: se o seu sonho é passar no vestibular ou concluir aí os seus estudos, o meu compromisso com você é segurar na sua mão até que você conquiste o seu pódio. Um abraço para vocês e até a próxima aula.